Olá, meus queridos, mais uma vez aqui no canal da Reforma, doutor da palavra levantado por Deus, mestre da igreja, mestre da casa de Deus. E quando eu falo igreja, não me refiro à denominação, porque denominação não é igreja, denominação é apenas uma ONG do inferno, se expropriando do corpo de Cristo. E hoje, meus amados, a gente vai falar sobre as perseguições do ministro, da ovelha, né? Nós estamos aqui em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 12, diz assim: e também todos os que piamente, com amor, querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Então, a gente gosta de Jesus, a gente gosta de falar de Jesus, mas muitas vezes, quando a fé, ela nos lança nos vales de ossos secos, quando a fé exige de nós que nós não neguemos a fé, mas que nós venhamos a provar esse amor que nós amamos a Cristo, muitas vezes nós não entendemos, ou não suportamos, porque passamos por aquilo. Então hoje o povo está sendo um povo, o povo evangélico está sendo um povo mais amistoso com a fé, mas não um povo que vive e que luta por meio da fé. Então, são aí os simpatizantes da fé, né? Jesus é bom, é maravilhoso. Você que está do outro lado aí, você tem aí conhecimento das denominações, você sabe que tem muitas críticas, muitos pós e contras, né? Mas e a sua fé? E quando você passa por tribulações, por provações, por perseguições, por calúnias, será que você se mantém fiel? Essa é o peso da salvação, ele é terrível. Eu estava lendo a Bíblia agora há pouco e eu vi o quanto Paulo parecia. Às vezes todo mundo deixava ele reclama disso. Ninguém me atendia nas minhas quando ele fala ali na defesa dele, né? As pessoas deixavam ele ali no tribunal, ele sendo julgado. Por medo também pareceu que ele padecia. Na hora de falar do evangelho, quando não está um açoite nas suas costas, você se ajunta e que você quer falar como se fosse um ministro. Mas a hora que chega tão somente o açoite de ovelha, você já diz: não é bem assim, né? Não quero passar por isso, eu não tenho que passar por isso, você não tem mesmo. Então, nós estamos vivendo um evangelho muito conturbado contra a essência da fé, a doutrina, né? Por quê? Porque estamos tendo aí amantes de si mesmo. O apóstolo Paulo falou que eles amontoariam, sabe o que é amontoar? Doutores, conforme as suas vis concupiscências. Quer falar o que você quer. Então existe uma doutrina bíblica e existe uma doutrina teológica. Então hoje nós estamos tendo aí o inimigo das nossas almas, o espírito do anticristo, está turvando o conhecimento, turvando a palavra de Deus, sujando esta água maravilhosa que é a Bíblia, né? Com lodo, com o seu barro teológico, né? Com a sua sujeira filosófica. E isso tem levado
muitos cristãos a se desviarem do caminho santo. Cristão hoje não quer mais passar por tribulação, não. Cristão hoje não quer mais ser caluniado e ir para a oração e ficar de pé e aguentar. Cristão hoje está olho por dente, dente por dente, olho por olho. O cristão está assim. Não é mais como a graça pede. Então veja bem para você ver que você do outro lado está passando a necessidade, a fé. Muitas vezes você vê um ministro em cima do altar, aí você pensa que aquilo é tudo muito lindo, que é só subir em cima do altar. Mas e quando ele sai dali? E os ataques de Satanás? Você não sabe o que o ministro passa. Ministro de verdade. Porque o inimigo tenta falar para o ministro assim: ó, tudo que você faz não vale nada. Tá vendo? Ninguém te ouve. Tá vendo? Ninguém faz isso. Tá vendo? Você não tem valor. É isso que o inimigo vem fazer. Mas o verdadeiro ministro, aquele que conhece, né, a quem o chamou, quem o enviou, né, aquele que o mandou, aquele que lhe deu a outorga, esse ministro, ele até sofre, né, com tudo isso, mas ele não para. Então, por que o Senhor Jesus fala aqui? Ó? Senhor Jesus, maravilha isso aqui. Ó. Vamos lá. Carta de Pérgamo. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, dinheiro, gente, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Deus, para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Então, veja bem, essa sujeira que turva o Evangelho, a salvação do Evangelho, e essa sujeira intelectual, filosófica, ela faz com que, né, a referência de fé, ela dissolve a igreja, os membros. Por que ela dissolve? Porque um é dessa denominação, o outro é da outra denominação, e essa é uma realidade. Por isso que você vai encontrar no YouTube, é onde nós temos liberdade para falar, sai dela, povo meu. Alguns não têm revelação, tá certo? Alguns não são ministros. Só que o descontentamento, né, a revolta com o nicolaísmo é tão grande que a gente, de alguma forma, faz alguma coisa. Que se você não faz nada, outro faz. Então você vai criticar aquele que está falando, mas você ainda fica no nicolaísmo. Então o que é o nicolaíta aqui? Né? Olha só o que ele diz, ó. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Jesus está falando que ele odeia a doutrina dos nicolaítas. O que é doutrina? Ensinamento. Se esse ensinamento Jesus odeia, ele não é da graça. Ele é do Espírito do Anticristo. Mas veja, olha para você ver isso. O que é nicolaísmo? Comunismo. Poder em cima de um só homem. Como acontece nas denominações que você tem o presidente, pastor presidente. Isso é nicolaísmo. Então, esse nicolaíta não vai deixar o doutor, o profeta, o evangelista falar o que Deus manda. Tá? Então, tudo no mundo hoje que você vê poder concentrado em um só homem é comunismo. Isso é diabólico. E forma, assim, um certo paradoxo, né? Um antagonismo
gemeado. Por quê? Porque você do outro lado, quando a gente mostra para você que tem profeta na Bíblia, que a Bíblia fala que tem doutores, que tem evangelista, você até concorda. Só que o seu dízimo não tem esses homens. Você não está nem aí para a necessidade deles. E eles pregam o evangelho. Mas o do nicolaíta, do teu pastor, que prega essa doutrina do diabo, que ele é quem manda na igreja, é isso que você se presta. É isso que você serve. Então, por causa dessa doutrina nicolaíta, poder concentrado no pastor, é que isso é a causa de as pessoas não amarem mais a Deus. E, portanto, não suportarem mais o peso da cruz nas costas. Então eu lamento se você do outro lado é apenas um simpatizante da fé. Se você é um simpatizante da fé, eu digo que você é um covarde. Você é um trouxa no sentido de que você não é filho, né? Não é legítimo. Então, o que o apóstolo Paulo fala aqui? Aquele que, se alguém milita, né, esse alguém não será coroado se não militar, lutar, combater o bom combate de forma legítima. Ele não vai ser coroado, ou seja, se ele não vai ser coroado, ele não vai receber a coroa da vida. O Senhor Jesus fala aqui na carta aqui sobre isso. Então, quando você vê o Senhor Jesus aqui falando do prêmio de Balaão, quem faz esse prêmio de Balaão é justamente os nicolaítas também. Porque eles vão lançar tropeço filosófico para você, para eles te dominarem. Essa é a verdade. Então, no mundo, nós temos uma luta entre o Espírito Santo, né, que vai nos guiar e vai dar a verdadeira doutrina, e você vai ter o espírito do anticristo que vem por meio de filosofia, amontoando os seus teólogos dentro da casa de Deus. E você não para pensar nisso? Quando você vê uma autoridade, veja como Deus a usa. Se é que ainda você consegue ver alguma coisa. Se é que ainda você consegue ter um discernimento de ouvir o que o Espírito Santo está falando. Se é que você conhece a Deus e consegue discernir mentira de verdade. Isso é terrível. Nos dias de hoje, a filosofia turvou tanto conhecimento que a subjetividade teológica, né? O cara faz a teologia e agora ele é uma autoridade. Não é. Não é. Então esse manifestar demoníaco espiritual, ele vem turvar tudo isso. Veja bem, então como os dois lutam, você tem os ministros bons aí, e é terrível porque esse espírito do anticristo, quando ele vem na vida de um ministro, e ele olha para o dízimo, e ele vê aquele poder, todo mundo ali, né, porque ele gosta de ver que aquelas pessoas têm ele como um rei ali, como um monarca. Ele ama, né? Um fariseu ama ser venerado. Terrível isso. Então o espírito do anticristo, ele subverte a piedade nesse indivíduo. Então você vai ver o Senhor Jesus falando em João 10, né, do mercenário, né, e do pastor ali, mal ali, né? E você vai ver a Bíblia toda falando com os pastores. Isso é terrível. Então, dessa forma, as pessoas não conseguem se manter na graça, firmes aí, constantes, sóbrios, santos, né? E vivendo
essa fé e o Espírito Santo usando essa pessoa para que de fato, por exemplo, você do outro lado, seja usado para converter de fato uma pessoa, mas no poder de Deus. E não discutir filosofia. Então, a enfermidade teológica é um câncer que vai corroendo o indivíduo até que ele fecha os olhos. E quando ele fechar os olhos, ele vai para o inferno. Você vê ali o Mateus 7, do 21 a seguir ali. Essas pessoas aí, né, assumem aí Deus dá um dom para ela e ela vai se autodenominar apóstolo ou alguma coisa nesse sentido. Porque a igreja precisa estudar o que é evangelista, o que ele faz, o que é o profeta, o que ele faz, você tem o dom de profecia, o que não torna o indivíduo um profeta. Então você tem um doutor, que é o meu caso, para ter conhecimento bíblico. Eu sou um jurista bíblico em relação aos demais ministros. Então, o Senhor Jesus, ele vem tratar desse nicolaísmo, né, destes homens dentro da casa dele. Você vai ver aqui na carta aos Efésios, ele vai falar assim, ó, eu tenho um ponto positivo aí, Efésios, que vocês provaram aqueles que se dizem apóstolos e não são. Porque apóstolos foram só 12. E aí, como os apóstolos eram uma autoridade terrível, né, alguns se levantaram e disseram, eu sou apóstolo. Por quê? Porque estende a mão e cura, porque, né, receberam um dom, agora é apóstolo. Então você viu o grau da incoerência, do despreparo, né, da falta de discernimento dessa igreja. Só que a igreja de Éfeso, ela tinha sido cuidada, ela estava sendo cuidada por Paulo. Você vê ali que ele estava ali com o Timóteo, ali na primeira carta de Timóteo, segunda carta de Timóteo, você vê que ele estava ali. E aí, antes da morte dele, ele manda o Timóteo lá ter com ele manda Tíquico para lá. Então, a igreja de Éfeso, não que ele não estivesse cuidando das outras, mas nesse sentido, parece que houve um cuidado mais profundo. E você vai ver aqui na carta, vou ler para vocês, olha só. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E pusestes à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste teu primeiro amor. É o que nós estamos falando aqui agora. Então, quando você deixou o seu primeiro amor, você não suporta a aprovação. A hora do peso da cruz cair aqui, lá no teu quarto, lá no teu trabalho, que você tem que padecer, você não quer. E esse primeiro amor precisa ser resgatado, porque ele diz aqui, ó, lembra-te, pois, de onde caíste, porque para isso você deixou de amar. Se você deixou de amar, significa que você deixou de obedecer. Então, se você deixou de obedecer, você caiu em algum momento. E por isso ele fala aqui, ó, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, a da tua conversão, quando você se converteu lá no passado, que certamente você também não tem praticado elas, não tem sofrido pelo Evangelho. Você sabe falar, mas não sabe o que é padecer. Então, e aí ele segue, pratica as boas obras, quando não brevemente te verei e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Há uma condicionalidade. Aí ele diz aqui, ó, tens, porém, isto, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Mais uma vez aqui, ó, na carta de Éfeso e na carta de Pérgamo, Deus fala dos nicolaítas. Porém, na carta de Éfeso, eles provaram aqueles que se diziam apóstolos, os acharam mentirosos e mandaram eles só embora. E ali,
não tinha um homem que mandava na igreja não, porque não tinha nicolaísmo, poder concentrado nos ombros de um homem. Ali o Espírito Santo podia falar, né? Agora na igreja de Pérgamo, veja bem para você ver, mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, né? O qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Então você veja bem para você ver. Quando a gente fala de nicolaísmo, a doutrina do nicolaíta, ela vai dizer o seguinte, que o poder reside em um homem. Ela concentra poder. A Bíblia não faz isso. A Bíblia, ela age a partir da sua autoridade. Tal como ela é, assim se efetuará. Mas aqueles que não têm autoridade, faz como aqueles que chegaram a Éfeso, dizendo, eu sou apóstolo. Por que você não faz como a igreja de Éfeso? Prova. Vai atrás de saber o que é um dom. O que é um dom de revelação. Não faz do ser humano um profeta. Não faz. Ele tem o dom de curar? Não faz dele. É dom. É operação. Quem tem dom de maravilha não é um profeta. Então, veja que ele vai vir e vai destruir essas pessoas com a espada na boca dele, com a palavra dele. Sabe quando isso vai acontecer? Quando ele vier destruir exatamente o espírito do anticristo. Aí não vai ser espírito, que vai ser anticristo em corpo, né? Então, o que você precisa compreender? Todo o poder concentrado é diabo. E a Bíblia diz, se afasta destes. Leia aqui as cartas de Paulo. Se afastas destes. Segue a doutrina de Balaão, doutrina dos nicolaítas. A Bíblia manda você se afastar. Sai dela, povo meu. Então, sofrer pelo Evangelho, sofrer pela causa do Evangelho, não sofrer pela causa de qualquer líder. Está muito diferente. Olha para você ver. No mundo está isso. Você vê a ONU, ela vem com as suas diretrizes. Né? Ninguém elegeu a ONU. Quem elegeu a ONU? Os países não elegeram assim. Os habitantes dos países não querem saber da ONU. Eles querem fazer suas próprias leis. Então, como pode a ONU vir interferir na soberania do seu voto? Você não elegeu gente de fora, tem que eleger gente de dentro, para que eles façam. Então, a ONU, ela vai buscar isso. Concentrar o poder. A ONU existe para implantar o anticristo. Ela é contra as leis judaico-cristãs, contra a moralidade, contra a ética. Se você quiser cometer perversão sexual, a ONU não vai ser contra você. Mas o Evangelho é. Porque isso é pecado. Roubo, assassinato, é pecado. Enganar, defraudar. Todas essas coisas te levam para o inferno. Mas o espírito do anticristo não. Olha aí o Supremo com Alexandre de Moraes e companhia. Olha o exemplo. Então, a gente vê o espírito do anticristo nesses homens, pervertendo o direito, trazendo aí tudo que é contra Deus. Esse é o trabalho deles. Só que em cada país, o país é como se fosse um chefe de família. Então cada país é uma cabeça. Então eles querem cortar essa cabeça. Você veja bem que cada país é uma língua. Né? Deus dá autonomia a esses países. E a prova disso é o exército de cada país que tem ali para se proteger. Aqui você não entra, que aqui é meu. Aqui mando eu.
Então o espírito do anticristo vai lutar contra isso, para ele dominar. Aí quando ele dominar, né, e ele quer fazer isso, só que o Espírito Santo não deixa. Que usa uma pessoa como eu para falar, por exemplo. Tomara que ele use você, se você obedecer. Então, a gente tem que falar com as pessoas, porque se nós abaixarmos a guarda, o comunismo está no nosso país. Se nós não orarmos, se nós não nos submetermos à vontade de Deus, à piedade, que é padecer por causa do Evangelho, então o comunismo toma nosso país. Daí eu digo para você, a verdadeira fé é aquela que a tua direção ela vem de Deus. Se você há muito tempo deixou de orar, você não tem mais comunhão com Deus, você é um simpatizante. Então, o crente hoje deixou de ter aquele relacionamento de oração, de entrega e jejum, porque quando ele faz isso e ele vai para uma denominação, como aquilo deixou de ser, tem uma proposta lá, uma doutrina nicolaíta, ela não vai poder ser usada ali. Se ela for usada, se ela tentar, não vão deixar. Por isso é que não há mais ali aquela doutrina nicolaíta, ela concentra o poder. Concentrar o poder é barrar, né? É impedir a ação do Espírito Santo de usar outras pessoas com dons, com ministérios. Por quê? Porque ninguém pode fazer nada, falar nada, ser uma autoridade, senão aquele cabeça. Mas o cabeça da igreja deveria ser Cristo, né? Então você utiliza aí o famigerado anjo de Apocalipse aqui, mas é um antagonismo, né? Um paradoxo, porque eles dizem que eles são anjos da igreja, e essa proposta é uma proposta nicolaíta que Jesus odeia, então eles vão fazer isso, eles vão enganar você. Porque quando você pensa em anjo, é alguém superior. Então o pastor é alguém superior. E o apóstolo, não é? Que deixou a Bíblia contra o nicolaísmo. E o profeta não pode ser? O doutor que vos fala não pode ser? Uma vez que eu falo de palavra de Deus e digo que os pastores não podem pegar todo o dízimo para eles, que eles têm que ajudar os demais ministros também. É isso que incomoda. E eu não vou abandonar o meu posto. Eu vou combater o nicolaísmo. Eu sou enviado a 5 virgens prudentes. As que não quiserem ouvir, que ignorem. Eu estou conclamando, eu estou proclamando aqui uma verdade para você entender as ações do espírito do anticristo neste mundo. Se você não se posicionar, quem sabe você não viva para herdar o reino dos céus. Você precisa combater esse nicolaísmo, porque nós estamos nos últimos dias. O apóstolo Paulo falou que os nossos dias seriam dias trabalhosos. Vejam que filosofias, né? E essa guerra de narrativa. O camarada não é nenhum pastor, mas ele se acha um doutor. E quem fez ele um doutor? Vamos lá. Que você pense nisso. Que você repense o evangelho ao qual você vive, onde você está. Que Deus te abençoe. Que você possa ter um encontro com o Espírito Santo. E eu penso que o dia que você tiver um encontro com o Espírito Santo, você volta ao primeiro amor. Você volta à verdadeira graça. E se você não sente amor no seu coração pelo seu próximo, você retornará a sentir. Aí você vai entender o quanto os demais ministros sofrem por conta dos demandos dos pastores líderes. Eu queria que você se conscientizasse disso e visse aqueles que fazem obra de fato, de verdade. Não estou chorando agora, mas estou muito triste por dentro, porque essa é a tua realidade, realidade de igreja morna. Então,
o que eu faço nesse canal aqui é chamar a sua atenção. E quando você estiver lá no seu quarto, numa certa depressão, que ninguém liga para você, que é isso, que é aquilo, deixa de ser criança. Vai orar. Vai falar com Deus. Seja forte. Se posicione. Eu sei que cada um tem as suas lutas. Mas se você disser que o Evangelho é só louvor, louvar é gostoso, né? Ouvir um louvor e adorar na igreja e pular, sapatear é uma coisa. Agora você viver ali a tentação, a provação, a calúnia, a difamação, né? As tribulações no lombo, aí não é. Que Deus te abençoe, que você possa rever a sua maneira de ver a fé, que você deixe de ser um simpatizante. E se você já é convertido há muito tempo, volta ao primeiro amor. Ajude os verdadeiros ministros a pregar o Evangelho. Financie a vida deles. Financie a vida deles. Eu, por exemplo, não recebo ajuda de ninguém. E eu estou aqui. Passei por tribulações terríveis essa semana. E eu estou aqui pregando a palavra de Deus. Eu não vou negar a minha fé. Porque eu tenho um destino. Eu preciso chegar do lado de lá fiel e não negar o nome do meu Deus. Não importa se você vai ouvir ou não, mas eu falei. E por quanto eu falei, você que está do outro lado não terá desculpa das vossas faltas, porque você ouviu a verdade. Fica com Deus, Deus te abençoe.